tema do sermão que eu quero compartilhar hoje é 4 tipos de pessoas que existem segundo a Bíblia. Estudando a Bíblia, principalmente ali nas cartas do apóstolo Paulo, nós observamos que existem 4 tipos de pessoas. E hoje eu quero, através desta palavra aqui, refletir com vocês e analisar para ver qual tipo de pessoa nós estamos sendo. Que após esta palavra você possa estar refletindo, você possa estar analisando e identificando qual tipo de pessoa você se encaixa, você se enquadra, que tipo de pessoa você é, segundo as Escrituras, segundo aí o ensinamento do apóstolo Paulo. O primeiro tipo de pessoa que eu quero estar compartilhando com vocês está ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, que é o homem natural. Em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Essa pessoa aqui que o apóstolo Paulo chama de homem natural, ele não consegue compreender e nem assimilar as coisas de Deus, porque as dúvidas, porque os questionamentos acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca da fé, acerca do Espírito Santo, é uma constância no seu coração. Então, segundo o apóstolo Paulo, o homem natural ele tem dificuldade de crer, ele tem dificuldade de expressar a fé, porque ele é um ser racional. Ele não consegue entender o contexto espiritual. Para ele, a razão é a única forma que o ser humano tem para alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. Então, o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo é enfático em dizer que para o homem natural, as coisas de Deus parecem loucura. Ele não entende, ele não compreende as coisas de Deus. Vejamos alguns questionamentos que o homem natural ele faz acerca de Deus, acerca da fé, acerca da palavra de Deus. O homem natural ele sempre questiona: se Deus existe, quem criou Deus? De onde Deus veio? Então o homem natural ele não consegue entender a existência de Deus. Ele quer que seja explicado como Deus existe, como Deus veio a existir. Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Então este é o questionamento, é a dúvida do homem natural. Se Deus existe, por que Ele não acaba com as guerras? Se Deus existe, por que Deus não acaba com a fome? Então o homem natural ele fica questionando isso. Por que Deus permite que doenças, terremotos, tsunami, vulcões, tragédias matem milhares e milhares de pessoas no mundo? Se Deus é bom, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? O homem natural, ele tem dúvidas, questionamento. Será que existe vida após a morte? Quem garante que existe vida eterna? Quem garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Você já ouviu algumas pessoas falarem que papel aceita qualquer coisa. O homem que escreveu a Bíblia, mas a própria Bíblia não contradiz isso. A Bíblia ela nos revela e nos mostra que ela foi escrita por homens. A Bíblia foi escrita por homens, mas só que uma diferença: homens inspirados por Deus, homens que através do Espírito Santo escreveram as Escrituras. Por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens que viveram em épocas diferentes, tempos diferentes, pessoas que nunca se viram na vida. E por que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque os homens que escreveram ela direcionaram todos numa mesma pessoa, falando sobre o Messias, sobre o Redentor, sobre o Salvador, sobre o Cristo. Então toda a Escritura ela direciona a uma mesma pessoa, que é Jesus Cristo. Então nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque imagina você pegar 40 pessoas que não se conhecem, que nunca se viram na vida, e manda elas escrever, cada uma delas escrever um livro.
Você acha que essas 40 pessoas vão escrever sobre o mesmo assunto, falando acerca de uma mesma pessoa? Então 40 homens escreveram a Bíblia, e nós encontramos nos escritos desses homens uma mesma direção, falando sobre uma mesma coisa, que é acerca de Jesus, que é acerca do Messias, que é acerca do Salvador. Existem vários outros nomes que é dado a Jesus. Então a Bíblia, ela nos direciona à pessoa de Cristo. Então é por isso que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Me acompanha ali nos slide ali. O círculo ali abaixo, ele representa a vida do homem natural. Pode observar, o E, ele está no centro, ele está na cadeirinha, ele está no trono. Isso significa que o eu está controlando a vida. O homem natural é ele mesmo que direciona, é ele mesmo que controla, é ele mesmo que comanda, é ele mesmo através do seu ego que direciona a sua vida. Eu sou assim, eu penso assim, as minhas escolhas são desse jeito, essa é a minha decisão. Então esse é o homem natural. O homem natural, ele mesmo direciona, controla a sua vida do seu jeito, da sua maneira, através das suas escolhas e através das suas decisões. E o que vocês observam ali, naquele círculo? A cruz. Onde que está a cruz naquele círculo? A cruz, ela está fora do círculo. Isso representa o quê? Que Cristo está fora da vida desta pessoa. Então o homem natural não tem Cristo na sua vida. O homem natural, Jesus está fora da sua vida. Então o homem natural, sua vida se resume o quê? No ter, no ser, no possuir. Então a vida do homem natural é esta. Ele luta e busca ter coisas, ter bens, ter posse. Ele luta na vida para ser alguém importante, ser alguém na vida. Ele luta por possuir. Então a vida do homem natural se resume apenas nas coisas ligadas a esta terra. O homem material, ele é materialista. Que mais? O homem natural, ele é descrente. Ele é cheio de dúvidas, cheio de incertezas, de medo, de ansiedade. O homem natural, ele tenta preencher o vazio interior com prazeres carnais. Existe um vazio dentro do homem natural, e esse vazio somente a presença de Deus que pode preencher. É por isso que muitas pessoas, elas tentam preencher o vazio com drogas, com bebidas alcoólicas, com prostituição. Elas tentam preencher o vazio que há no seu coração, que há na sua alma, com coisas que muitas vezes não preenchem. Porque esse vazio que existe no coração das pessoas, só Deus pode preencher. Quais são os resultados na vida de uma pessoa que não consegue crer? Primeiro, ela vive em conflito consigo mesmo e com outras pessoas. O homem natural, a pessoa que não crê, a pessoa que não consegue ter um entendimento, uma compreensão acerca de Deus, das coisas espirituais, ele sofre muitas vezes com amargura, com ressentimento, com mágoa, porque ele não consegue libertar-se da mágoa, ele não consegue libertar-se do ressentimento, porque a mágoa, o ressentimento só é removida do coração por meio do perdão. E o homem natural, ele não consegue perdoar, ele não consegue superar a mágoa e o ressentimento, porque só Deus, só Jesus é que nos dá graça, que nos dá condições, que nos dá capacidade para nós perdoarmos as pessoas, para nós liberarmos perdão sobre a vida das pessoas, para nos curar das mágoas, para nos libertar dos ressentimentos. O homem natural, ele não consegue ser feliz na vida sentimental, na vida conjugal. Você pode ver, a pessoa, está sempre na vida sentimental, na vida conjugal, tendo problemas, não consegue ser feliz. Quantas pessoas aí que já se envolveram em vários relacionamentos e até agora não se encontram? Quantas pessoas que já casaram, descasaram, casaram de novo, já está aí no quarto, quinto casamento e não são felizes nesta área. Que o homem natural, ele não consegue ser feliz, porque a felicidade, irmãos, é um estado de espírito. A felicidade ela é proporcionada por Deus, que vem de dentro para fora.
Então o homem natural, ele busca ser feliz através das coisas, de conquistar coisas. O homem natural, ele busca a felicidade no exterior. Ele quer que um relacionamento faça com que ele seja feliz. Ele quer buscar a felicidade no dinheiro, a felicidade nas posses, a felicidade nos prazeres carnais e materiais. E muitas vezes ele pode se alegrar, mas ele não é feliz, ele não consegue ser feliz. O homem natural, ele vive em constantes brigas. Ele briga por causa de dinheiro. Nós vemos isso, pessoas que matam por causa de dinheiro. Famílias que muitas vezes são desestruturadas e destruídas por causa de uma herança. Irmãos que brigam por causa de herança. A herança que o pai deixou, ao invés de ser bênção na vida dos filhos da família, se torna uma desgraça, se torna uma maldição. Porque por causa do dinheiro, por causa de herança, os irmãos brigam, os irmãos perdem amizade, os irmãos chegam até a se matar. O homem natural, diante da pressão, diante da opressão, diante da depressão, muitas vezes busca o suicídio. Ele acha que, tirando a própria vida, vai encontrar a solução para os seus problemas. O homem natural, ele vive oprimido e em depressão. O homem natural, ele sofre com algum tipo de vício. Vício de cigarro, bebida alcoólica, drogas, pornografia. Ele não consegue vencer, ele não consegue superar, ele não consegue ser liberto dos vícios. O homem natural, após a morte, ele não tem a salvação da sua alma. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus. E por não compreender as coisas de Deus, não tem como Cristo entrar, Cristo habitar no seu coração. Não tem como ele deixar que Cristo direcione a sua vida. Ele não busca a direção de Deus, ele não busca a direção de Jesus para fazer uma escolha, para tomar uma decisão. E aí que entram as escolhas erradas, as decisões precipitadas, que geram prejuízo, que geram desgraça, que geram sofrimento, que geram perdas na sua vida. O outro tipo de pessoa que a Bíblia nos mostra, que o apóstolo Paulo fala, é o homem religioso. Ali na carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 1 a 4, Paulo escreve dizendo: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos judeus é que eles sejam salvos. Eu sou testemunha do zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecem a justiça que vem de Deus e buscam estabelecer a sua própria justiça. Não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O homem religioso é aquele que acredita em Deus, é devoto, é zeloso, ele guarda as tradições, ele observa as tradições religiosas, mas o problema do homem religioso é que ele estabelece a sua própria justiça, isto é, ele acredita que será justificado e que será salvo pelas suas próprias obras. Então o homem religioso, ele acredita que para ele alcançar a graça de Deus, para ele alcançar o favor de Deus, para ele alcançar a benevolência, o perdão, a salvação da sua alma, ele precisa fazer algo, ele precisa praticar boas obras. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que as obras não salvam. O que salva é a fé em Jesus Cristo. É bíblico nós praticarmos boas obras, bíblico nós ajudarmos, auxiliarmos as pessoas, fazermos o bem, é bíblico. Mas isso é uma obrigação do ser humano, uma obrigação nossa. Porque a salvação, irmãos, está em Cristo Jesus. Então quando o apóstolo Paulo diz aqui que os religiosos, eles tinham zelo de Deus, né? Eram devotos a Deus, mas era um zelo sem conhecimento, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que eles criam em Deus, mas essa crença em Deus era uma crença sem conhecimento. Por quê? Porque eles
buscavam estabelecer a sua própria justiça. Eles acreditavam que aquilo que eles faziam tornava eles merecedores da graça de Deus. Preste bem atenção, irmãos. Nós não somos merecedores de nada. Tudo que nós recebemos de Deus é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, é pela bondade de Deus. Não é por aquilo que nós fazemos. Se nós alcançamos perdão dos nossos pecados, se nós alcançamos salvação e vida eterna, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. O homem religioso, ele pensa que através daquilo que ele faz, ele é merecedor da graça de Deus. E isso não é verdade. Nós vemos pessoas que são religiosas que elas se autoflagelam para que elas possam alcançar perdão dos pecados. E a Bíblia nos diz que não é se autoflagelando, nos machucando, nos ferindo, é que nós alcançamos perdão dos nossos pecados. A Bíblia ensina que nós alcançamos perdão dos nossos pecados quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, quando nós confessamos o nosso pecado a Jesus, pedindo perdão. Então a religião, irmãos, a religião, ela faz com que o homem condene. Quantos aí que por causa da religião matam, por causa da religião perdem amizade com pessoas que são da sua família? A religião muitas vezes afasta o homem das pessoas. Então o apóstolo Paulo aqui nos mostra que o segundo tipo de pessoa que existe é o homem religioso. É o homem religioso que, através das suas próprias justiças, ele tenta se justificar diante de Deus. E a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo escreve: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Em Efésios capítulo 2, no verso 8, vamos ler lá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Que a salvação é pela graça de Deus, não é pelas obras. Como eu disse, muitas pessoas elas acreditam que só poderão alcançar a graça, a salvação, através das obras. Quantas pessoas que acreditam que as obras salvam? Nós vemos aí alguns adesivos em algum carro, né? Alguns carros dizendo que a caridade salva. A caridade, irmãos, é um dever, é uma obrigação de todo ser humano ajudar o próximo. A caridade não salva. Quem salva é Jesus Cristo através da obra que Ele realizou na cruz por nós. Também ali em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados pela fé. Então as obras não nos justificam diante de Deus, mas a fé em Cristo nos justifica diante de Deus. Outro problema do homem religioso é que o homem religioso, além de crer em Jesus, ele também crê em outros mediadores. Enquanto que a Bíblia afirma que somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o homem religioso, ele professa a fé em outros deuses, em outras divindades, em outras entidades. Você já ouviu pessoas dizerem: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu sou muito devoto da rosa mística, eu sou muito devoto do menino da tábua, eu sou muito devoto de tal santo, de tal entidade. Então o homem religioso, ele divide a sua fé. O homem religioso, ele tem outros mediadores, quando na verdade a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Ali no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único mediador. Jesus é o único elo, é a única ponte que nos dá acesso a Deus. Então o homem religioso, ele tem dificuldade de crer que Jesus Cristo é o único mediador, é o único salvador, é o único redentor. Ele divide a sua fé.
E a Bíblia nos ensina que a nossa fé, ela tem que estar 100% em Jesus Cristo. Porque foi Jesus que pagou o preço da salvação da nossa alma. Foi Jesus que derramou o sangue dele na cruz para nos trazer perdão, salvação e vida eterna. Ali em João, capítulo 3, no verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João capítulo 5, no verso 11 e 12, diz assim: e este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você está entendendo? Então o homem religioso, ele tem essa dificuldade de crer que somente Jesus Cristo é o seu Salvador, o seu Redentor. Ele professa a fé em outros nomes, em outros santos, em outras entidades. O que mais que nós podemos aprender sobre o homem religioso? Observe ali, naquele círculo. O círculo ali, ele representa a vida do homem religioso. O que vocês observam ali no círculo? O que está ali na cadeirinha no trono? A letra R. Representa o quê? A religião. O homem religioso, a religião controla a sua vida. A religião é tudo para ele. Por causa da religião ele briga, por causa da religião ele discute, por causa da religião ele perde amizade com pessoas. Quem controla a vida do homem religioso é a religião. Ele é apegado a dogmas, a tradições religiosas. Então ele não consegue crer plenamente em Deus e em Jesus, porque a tradição religiosa controla a vida dele. Você já ouviu pessoas dizerem assim: eu nasci nessa religião, meus pais são dessa religião, meus avós são dessa religião, e eu vou morrer nessa religião. E muitas vezes vai para o inferno, porque está tão apegado à religião, que despreza aquele que tem poder de salvar a sua alma, que é Jesus Cristo. Jesus não é uma religião. A Bíblia diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador. A religião, irmãos, a palavra religião vem de religare, que significa o homem tentando alcançar a Deus com seus próprios esforços. O homem através dos seus dogmas, o homem através da sua religiosidade tentando alcançar a Deus. Jesus é aquele que veio ao mundo, à terra, se fez homem e habitou entre nós, para que ele pudesse pagar o preço da nossa salvação. Então não é a religião que traz salvação, mas é Cristo Jesus que traz a salvação. E olhem bem para vocês verem ali, naquela imagem. A cruz, um pouquinho dentro do círculo, significa o quê? Que a pessoa, ela acredita em Jesus. Mas Jesus não está completamente na vida dela. Jesus está mais fora da vida dela do que dentro. E o E ali representa o quê? O E está debaixo da cadeirinha, representa o quê? Que a pessoa, ela está submissa à religião. Ela está totalmente submissa à religião. E a religião, como eu disse, que controla a vida da pessoa. Então a tradição religiosa, ela impede de Jesus estar no centro da vida de uma pessoa. A pessoa, ela tem uma devoção sem entendimento. O homem religioso, ele vive a vida em desacordo com a verdade do Evangelho. Ele não crê plenamente na Bíblia. Eu já vi pessoas religiosas, líderes religiosos, falarem que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia só existe por causa da religião. Esse líder religioso está completamente errado. A Bíblia é a palavra de Deus. O homem religioso, ele tem uma fé dividida. Como eu disse, ele acredita em Deus, acredita em Jesus, mas ele professa a fé em outros deuses, em outros nomes, em outros santos, em outras divindades. O homem religioso, ele sente um vazio interior e ele é cometido por sentimento de culpa por causa da religião. A religião gera sentimento de culpa no coração do homem religioso. Oprime a vida do homem religioso. Eu lembro uma vez de um irmão que estava indo para o culto e tinha umas crianças brincando de bola na rua. E a bola veio na direção dele e aquele irmão, ele
chutou a bola de volta para as crianças. Vocês não acreditam que o coração dele foi tomado por um sentimento de culpa? O coração dele ficou pesaroso só pelo fato dele ter chutado a bola de volta para as crianças? Então a religião, ela oprime a pessoa. A religião, ela faz com que a pessoa se sinta culpada por algo que ela fez, e muitas vezes aquilo não é pecado. Quantas religiões aí ensinam que se a mulher cortar o cabelo, ela está pecando? Quantas religiões que elas colocam um fardo na vida da mulher, oprimem a mulher com seus dogmas, com suas doutrinas. A mulher não pode fazer isso, a mulher tem que usar saia até o chão, a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar maquiagem, a mulher não pode fazer uma depilação, a mulher não pode passar nenhum perfume, não pode se arrumar. Coloca um jugo na vida da mulher. Quantas religiões que o homem não pode usar tênis, não pode usar shorts, tem que usar só social. Tem religiões que camisa tem que estar no último botão. Gente, isso é um fardo, é um peso na vida das pessoas. Então a religião oprime. A religião coloca peso e fardo na vida das pessoas. A religião, como eu disse, ela gera sentimento de culpa. O homem religioso, ele pode perder a salvação, porque a religião impede ele de crer somente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então a religião pode levar a pessoa a perder a salvação da sua alma. O outro tipo de pessoas que a Bíblia nos mostra, que o apóstolo Paulo ele diz, está ali em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 1 a 3. Ali o apóstolo Paulo ele fala sobre o homem carnal. O apóstolo Paulo escreve dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Pois havendo entre vós inveja, ciúmes, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo as pessoas que não têm Cristo em suas vidas? Quem é o homem carnal? Paulo chama o homem carnal de irmão. Isso significa que a pessoa, ela foi batizada e ela era membro da igreja. Se convenceu, mas não se converteu. Porque o apóstolo Paulo escreve esta carta aqui para a igreja de Corinto. Então ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. O homem carnal é a pessoa que se batizou, o homem carnal é a pessoa que é membro de uma igreja, mas que não se converteu de verdade, que não teve uma transformação na sua vida. Paulo compara como um menino. Isso significa o quê? Que a pessoa é imatura, que a pessoa não se desenvolveu na vida cristã, a pessoa não adquiriu conhecimento. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja, é batizada, se torna membro da igreja, mas ela se estaciona na sua vida cristã, na sua vida espiritual? Ela não cresce, ela não se desenvolve, ela não adquire maturidade, não adquire conhecimento. Qualquer coisinha, ela age como uma criança na fé. Ela não sabe lidar com situações, é imatura nas suas escolhas, nas suas decisões. Ela é enganada por qualquer doutrina de homens. Por quê? Porque ela não tem conhecimento da palavra de Deus, ela não cresceu, ela não se desenvolveu. É por isso que o apóstolo Paulo compara o homem carnal como menino. Também o apóstolo Paulo ele diz aqui que essa pessoa, o homem carnal, sempre dá algum tipo de problema por causa do que? Da inveja, por causa de ciúmes. É o tipo de pessoa que promove contendas, dissensões entre irmãos. O apóstolo Paulo ele diz aqui que o homem carnal ele se comporta como a pessoa que não é salva, como a pessoa que não é crente. Ele diz assim: porventura não sois carnais, andando segundo as pessoas que não têm Cristo em suas vidas? Então o homem carnal é aquele crente que as pessoas olham para ele e falam assim: se ser crente é isso, eu nunca quero ser. Ele dá mau testemunho, a sua vida não condiz com aquilo que ele professa crer. Ele é crente dentro das quatro paredes do templo, saiu para fora, ele perde a sua identidade, briga na casa, fala palavrão, trai a esposa, engana nos seus negócios. Você está entendendo? Então o apóstolo Paulo compara
o homem carnal com essa pessoa. A vida dele é como um descrente. Então, segundo o apóstolo Paulo, o homem carnal é aquela pessoa que também é religiosa, que professa ser cristão, que tem o nome de cristão, que professa crer em Jesus, que professa crer em Deus, mas não tem compromisso com Cristo. Vive a vida cristã em desacordo com os princípios da palavra de Deus. Ouve mensagens, participa de estudos, mas não coloca em prática. Não obedece. Não vive a vida cristã de maneira correta. Observa ali aquele círculo. Aquele círculo, ele representa a vida do homem carnal. O homem carnal, ele crê, mas Jesus está em segundo plano na sua vida. Observam ali o círculo. Quem que está na cadeirinha ali? É o E. É o eu controlando a vida do homem carnal. Eu sou assim, eu penso desse jeito, eu tomo decisão na minha vida, eu não aceito opinião, eu não aceito que alguém me aconselhe. Você está entendendo? Então o eu controla a vida da pessoa. E a cruz está fora da vida da pessoa? Não. Isso significa que Jesus está na vida da pessoa. Só que Jesus Cristo está em segundo plano na vida dela. Ela acredita em Jesus, mas não deixa Jesus direcionar a sua vida. Não se submete a Jesus. Não busca a Jesus, a direção de Jesus, os conselhos de Jesus para a sua vida. O homem carnal, ele não tem desejo de orar, não tem desejo de estudar a Bíblia, não tem desejo de jejuar. O homem carnal, ele preocupa-se mais com o físico do que com o espiritual. O homem carnal só sabe criticar. O homem carnal só sabe apontar defeitos, mas ele não aponta uma solução. Sabe aquela pessoa, aquele crente que só critica, aquele crente que só vê defeito, aquele crente que só aponta o dedo? Esse tipo de pessoa que o apóstolo Paulo está falando. É o homem carnal. Ele não consegue ver qualidade, ele só vê defeito. Quando ele observa alguma coisa, ele não vê o que é bom. Ele só consegue enxergar aquilo que é ruim. O apóstolo Paulo diz que esse é o homem carnal. O homem carnal, sua vontade está acima da vontade de Deus. O homem carnal, ele não tem domínio próprio e não tem equilíbrio emocional. Qualquer coisinha ele se explode. Qualquer coisinha ele briga, ele discute, ele ofende. Ele não deixa o Espírito Santo assumir o controle na sua vida. Qualquer coisa, fica bravo, já desce do salto, e parte para agressão verbal, ou até mesmo física. O homem carnal, ele vive dando mau testemunho. Ele não consegue vencer, não consegue superar, não consegue se libertar de vícios. Sabe aquele crente que bebe, que fuma, que está no pecado da pornografia? É o homem carnal. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O homem carnal, irmãos, por viver na prática do pecado, a Bíblia diz que ele não é salvo. Ele está na igreja, ele é irmão em Cristo, mas pelo fato dele andar em desobediência à palavra de Deus, pelo fato dele direcionar a sua própria vida, pelo fato dele não ter compromisso com Cristo, pelo fato de Cristo estar em segundo plano na sua vida, ele corre um grande risco de perder a salvação na sua alma. Vamos ler ali em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 9. Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É interessante, irmãos, observar que esta carta aqui que o apóstolo Paulo escreveu não é para as pessoas do mundo, não é para o ímpio, não é para o descrente. Ele escreveu esta carta aqui para a igreja, para os crentes.
Então, no meio da igreja tem pessoas que a Bíblia diz que é o homem carnal, é o crente carnal, é a pessoa que ela se convenceu, mas não se converteu. É aquela pessoa que ela acredita em Jesus, foi batizada, se tornou membro da igreja, mas Cristo está em segundo plano da sua vida. É para essas pessoas aqui que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo assim, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Existe crente injusto, irmãos? Existe. Existe muitas pessoas que se dizem crentes, que são injustos, praticam a justiça e têm prazer em praticar a injustiça. Existem pessoas que são beberrão, que são crentes que bebem cerveja, bebem caipirinha, bebem vinho, bebem bebida alcoólica. Existe. É interessante que essas pessoas, elas pegam um versículo da Bíblia para apoiar aquilo que elas fazem. Elas dizem assim, ó, a Bíblia diz que você pode beber, mas só não pode se embriagar. Mas elas não dão continuidade na leitura do versículo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu assim, ele diz assim, irmãos, não vos embriagueis com vinho. Ele não está falando assim, viu, você pode beber, mas não se embriague. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está falando é o que? Olha, ao invés de você beber, depois o vinho vai levar você à contenda, você vai se embriagar, encha-se do Espírito. Você não precisa beber para se alegrar. Você não precisa beber para ficar alegre, para se divertir. A presença do Espírito Santo na sua vida vai trazer alegria, vai fazer com que você se divirta e não precise da bebida. Eu vou em festas, em casamentos, estou juntamente até mesmo com meus irmãos, sobrinhos, que muitas vezes não são convertidos. E ali estou com eles. E eles estão muitas vezes tomando a cerveja, estão bebendo, eu estou ali tomando meu refrigerante. Eu não preciso de bebida alcoólica para me alegrar. Porque se a pessoa ela bebe é para satisfazer o desejo da carne. E ela está andando na carne. E outro texto também que as pessoas usam para apoiar ou beber cerveja, ou beber vinho, ou beber bebida alcoólica, é aquela que eles dizem assim, mas Jesus transformou água em vinho. Você já viu a pessoa falar assim? Ah, mas Jesus bebia vinho, Jesus transformou água em vinho. Mas se nós estudarmos ali essa passagem, Jesus ele transformou água em vinho num casamento. Mas a Bíblia, no Novo Testamento, ela não nos dá um entendimento para saber que tipo de vinho que Jesus transformou ali. O Novo Testamento ele foi escrito no grego. E todas as passagens onde está escrito vinho no grego é oinos. Então não dá para nós identificarmos que tipo de vinho que é, porque está escrito apenas oinos. Mas se fosse no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. No Antigo Testamento existem duas palavras que nos dá uma definição para nós entendermos que tipo de vinho que é, que tipo de bebida que é. O Yahim, no hebraico, Yahim tem a ver com o vinho alcoólico. E o Tirosh diz respeito ao suco da uva, que é sem a fermentação, sem álcool. No Novo Testamento, quando você lê ali que Jesus transformou a água em vinho, está oinos. Então não dá para saber que tipo de vinho que é. Se é vinho alcoólico, se é vinho sem álcool, tinto, se é vinho branco. Não dá para saber que tipo de vinho que é. Se é suave. Então não dá para sabermos. No texto ali tem um ponto interessante de ser observado. Quando o mestre da cerimônia, ele experimentou, ele provou a água transformada em vinho, ele foi até o noivo e elogiou o noivo. Ele disse para o noivo que muitos colocam o melhor vinho antes e deixam para o resto da festa o pior vinho. Mas o noivo guardou o melhor vinho. E o melhor vinho seria o suco da uva. Outro texto que nós observamos está lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Agora versículo 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas,
as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para os crentes, para os cristãos ali na Galácia, para os Gálatas. É interessante que ele está falando aqui sobre as obras da carne. Obras da carne, prostituição. Tem crente que se prostitui? Tem, infelizmente tem. Tem crente que é idólatra? Tem. Tem seus ídolos. Crente que tem inimizade uns com outros, que bebem? Tem. É interessante que o apóstolo Paulo diz assim: vos declaro, e antes já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o homem carnal, que é aquele crente, que é aquele que foi batizado, é membro da igreja, ele corre um grande risco, perigo de perder a salvação da sua alma, de não herdar o reino de Deus. O outro tipo de pessoa que nós observamos na Bíblia é o homem espiritual. O apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15, diz assim: o homem espiritual tem a percepção, quer dizer, consegue discernir. Ele tem a percepção de todas as coisas. E isto incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Quem é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que entregou sua vida a Jesus, é aquele que se arrependeu dos seus pecados, é aquele que se converteu de verdade. O homem espiritual é aquele que procura deixar Cristo conduzir sua vida de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. O homem espiritual é o cristão que leva a vida cristã a sério. O homem espiritual é aquele que verdadeiramente ama a Deus, ama Jesus e valoriza a obra que Cristo fez por ele na cruz. Vamos observar. O que vocês podem ver naquele círculo? Esse círculo ele representa a vida do cristão espiritual. Onde que está a cruz ali? A cruz está no trono. Significa que Cristo está no centro da vida da pessoa. O homem espiritual, ele tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Cristo está ali no centro da sua vida, para direcioná-lo na vontade de Deus. E o E? Onde que está o E ali na cadeirinha? O E representa a pessoa submissa a Cristo. A pessoa buscando fazer a vontade de Cristo na sua vida. Então o homem espiritual, ele busca a intimidade com Deus em oração. O homem espiritual, ele valoriza o estudo da palavra. Ele gosta, ele tem prazer em estudar a palavra, em ler, em aprender. O homem espiritual, ele evangeliza e compartilha do amor de Cristo com outras pessoas. O homem espiritual, ele confia em Deus. Na hora das lutas, dos problemas, das dificuldades, ele confia em Deus. Ele tem convicção de que a vida dele está nas mãos de Deus e que Deus vai ajudá-lo, de que Deus vai abençoá-lo, de que Deus vai dar um escape, de que Deus vai entrar com uma providência na sua vida. Então ele confia plenamente em Deus. O homem espiritual, ele está disposto a servir. O homem espiritual, ele valoriza a família. O homem espiritual, ele tem maturidade, ele tem domínio próprio, ele tem equilíbrio emocional diante das situações, diante de algumas adversidades da vida, diante de um momento de conflito. Ele consegue ter o domínio próprio, ele tem equilíbrio emocional. O homem espiritual, ele não tem medo da morte, porque ele tem convicção da salvação da sua alma. Ele tem certeza, ele não tem medo da morte.
Ele sabe que a morte é a porta de entrada para a eternidade. E ele sabe que do outro lado da porta da morte está Cristo. Porque ele entregou sua vida a Cristo. E ele crê que Jesus é o seu Salvador, é o Redentor da sua alma. Então o homem espiritual, ele não tem medo da morte. Então preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Se você tem medo da morte, alguma coisa está errada na sua vida. Se você crê que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, e você tem medo da morte, alguma coisa está errada na sua vida. O apóstolo Paulo, certa vez ele disse que o morrer para ele é lucro. E o viver é Cristo. Se você estudar a morte de todos os apóstolos, você vai ver que eles morreram sem medo. Para eles a morte foi prazerosa. A própria Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos justos. Deus se alegra na morte daqueles que creem nele. Por quê? Passou pela porta da morte e a pessoa vai estar eternamente com Deus. Após analisar os 4 tipos de pessoa, eu quero que neste momento você possa olhar para esses 4 tipos de pessoas e analisar qual deles representa a sua vida. Olhe nesse momento. A sua vida representa o homem natural? O homem natural, Cristo está fora da sua vida porque não consegue crer plenamente em Deus. Você é do tipo da pessoa que não consegue crer plenamente em Deus? Tem dúvidas de Deus? Tem dúvidas acerca de Jesus? Será que Jesus existiu? Será que Jesus é o Salvador? Será que existe vida após a morte? Será que existe eternidade? Olha o segundo círculo. O segundo círculo aí, como nós vimos, ele representa o homem religioso. O homem religioso é aquele que vai à igreja, é devoto, mas vive a vida em desacordo com a verdade do Evangelho. Será que você não está sendo como homem religioso, que vai à igreja, que é devoto, mas vive uma vida totalmente em desacordo com os princípios da palavra de Deus? Não pratica a palavra de Deus? Sabe que é errado? Sabe que Deus, em sua palavra, condena certas práticas, e mesmo assim você faz? E mesmo assim você continua fazendo aquilo que desagrada a Deus? Olha aí para o terceiro círculo. O terceiro círculo representa o homem carnal. Crê em Jesus, mas vive a vida do seu jeito, em desobediência à palavra de Deus. Se você foi batizado, é membro de uma igreja, e você vive em desobediência à palavra de Deus, analise aí se você não se encaixa no homem carnal. O quarto círculo, ele representa aí o homem espiritual. Você se identifica com o homem espiritual? O homem espiritual, ele é convertido, ele é submisso a Cristo, ele leva a vida cristã a sério. Após analisar esses 4 tipos de pessoas, observando e analisando esses 4 círculos, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual desses 4 círculos você gostaria que representasse a sua vida? Pare nesse momento e analise. Qual desses 4 círculos você gostaria que, a partir de hoje, a partir desse momento, representasse a sua vida? Se você escolheu o círculo número 4, que é o homem espiritual, eu gostaria de passar para você o que você precisa fazer para que isso torne realidade na sua vida. Para que isso aconteça, para que você possa se encaixar no círculo 4 aí, que é o homem espiritual, você precisa reconhecer que você tem deixado Jesus em segundo plano da sua vida. E você tem colocado a sua própria vontade e desejos carnais em primeiro lugar, acima da vontade de Deus. Segundo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer que você tem levado uma vida errada. Você precisa verdadeiramente se converter. Abrir seu coração para Jesus e dizer: Jesus, entra na história da minha vida.
Assuma o controle. Vem dirigir a minha vida. Terceiro, você precisa permitir que Jesus seja verdadeiramente Senhor da sua vida. Você precisa se submeter à palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo guie a sua vida. Se você fizer isso hoje, meu irmão e minha irmã, com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Independente das lutas, independente das dificuldades que você enfrentar, você vai ter certeza de que Jesus vai estar no controle da sua vida para te direcionar, para te dar sabedoria, para você fazer escolhas certas e tomar decisões corretas na sua vida. Se a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, você convidar Jesus para assumir o controle da sua vida, estar no centro da sua vida, no seu coração, a partir de hoje, a sua vida vai mudar. Deixe Jesus entrar na história da sua vida, virar a página e começar uma nova história. Se você tem sido uma pessoa religiosa, um crente carnal, um homem natural, que hoje você possa dizer: Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher espiritual. Eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade na minha vida. Eu quero ter certeza da salvação da minha alma. Eu quero vencer as lutas, os problemas, os pecados, as tentações, os vícios na minha vida. E pode ter certeza que a partir de hoje a sua vida vai mudar. A sua vida vai ser transformada. Amém? Então quero convidar você, neste momento, meu irmão e minha irmã, a orar comigo. Aí onde você está, aí no seu lugar, coloca a mão no teu coração e vamos orar. E que você possa fazer esta oração. Que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa pedir perdão dos seus erros. Que nesse momento você possa abrir o seu coração e ser sincero com Jesus. E falar para o Senhor: Senhor, estou vivendo uma vida em desacordo com a Tua vontade. Estou vivendo uma vida contrária aos princípios da Tua palavra. Que você possa ser sincero e dizer: Senhor, eu não quero ser um religioso. Eu não quero ser um crente carnal. Eu não quero ser um homem natural, que tem dúvidas, que tem dificuldade para crer, para acreditar. Eu quero ser um homem espiritual, que creia no Senhor plenamente, que confie no Senhor e que tenha convicção da salvação da sua alma e que tenha a presença do Senhor na minha vida. Isso vai acontecer se você fizer uma oração sincera a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento eu compartilhei este ensinamento da Tua palavra sobre 4 tipos de pessoas que existem. Espírito Santo, esclarece melhor este ensinamento no coração do Teu Filho que ouviu a Tua palavra hoje, Senhor. Entra na história da vida desta pessoa que está orando, que está sendo sincera diante do Senhor. Assume o controle na vida desta pessoa para direcionar, Pai. Porque muitas vezes essa pessoa, meu Deus, não está sabendo o que fazer diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Ela não sabe que decisão tomar, que escolha fazer. Meu Deus, ela está, Senhor, diante de uma situação em que não vê saída. Mas que a partir de hoje ela possa deixar que o Senhor assuma o controle da vida dela. E o Senhor mostre para ela uma saída. Que o Senhor possa estar dando uma direção para ela vencer as lutas no seu relacionamento conjugal. Que o Senhor possa direcionar ela na vida sentimental. Que o Senhor possa, meu Pai, estar direcionando ela, Jesus, para que ela possa vencer na vida, para que ela possa prosperar, ser bem-sucedida com a Tua bênção, com a Tua ajuda, Senhor. Pode ser que até hoje este homem, esta mulher, este moço, esta moça tem direcionado a sua própria vida por meio das suas escolhas, por meio das suas decisões. E muitas vezes as escolhas têm levado, meu Deus, a situações difíceis. As decisões que têm tomado, meu Deus, têm gerado prejuízo, têm gerado sofrimento. Mas que o Senhor possa atentar para a oração do Teu filho e da Tua filha. Que esta pessoa abra o seu coração e deixe o Senhor entrar, tomar um lugar que pertence a Ti. Que o Senhor possa preencher o vazio na alma, o vazio no coração desta pessoa, Pai. O vazio que
ela tem tentado preencher com coisas que não preenche. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero pedir a tua bênção na vida desta pessoa que ouviu a tua palavra. É o que eu peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fique com esta palavra. Que você, a partir de hoje, possa deixar Jesus escrever uma nova história na sua vida. Que a partir de hoje, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer qualquer escolha em qualquer área da sua vida, você busque a direção de Jesus e deixe Jesus dirigir a sua vida. Se você, até hoje, estava deixando Jesus em segundo plano da sua vida, coloque Ele como prioridade da sua vida. Coloque Ele como primeiro na sua vida. E você vai ver que a sua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.